Vamos à mensagem do Senhor para nós nesta noite, e para tanto lembramos do Evangelho de João, capítulo de número 3, dos versículos 14 ao 18. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 14 ao 18. Texto muito conhecido da grande maioria. Na minha versão, a palavra do Senhor diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele, Jesus Cristo, não é julgado, mas quem não crer já está julgado e condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Como Deus demonstra o seu amor para com o homem? Lemos um texto, queridos, que narra o objetivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo. É claro que, pelo mundo afora, nós ouvimos diversas coisas e teorias sobre Jesus Cristo. Mas aqui no Evangelho de João, alguém que andou com Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos, tinha o testemunho presencial daquilo que Jesus Cristo era e daquilo que ensinou. João deixa escrito aqui o objetivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como homem, morreu, nos deu o seu ensinamento, morreu na cruz e depois ressuscitou vencendo a morte, como nós acabamos de cantar. Como resultado do amor de Deus, que sempre busca salvar o homem, ele deu seu único filho, para que todos que o aceitassem, para que todos os que o aceitem, e para que todos os que venham aceitá-lo no futuro, sejam salvos. Somente em Jesus Cristo há salvação. Somente em Jesus Cristo há o caminho para o céu. Somente através de Jesus Cristo podemos ser curados dos nossos pecados, recebermos a redenção dos erros de Adão e então podermos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Criador e sermos participantes do seu reino eterno. Somente através de Jesus Cristo, como nos demonstra João. Mas como temos visto hoje em dia, Jesus Cristo, naquela época, não foi compreendido e hoje ainda não é compreendido. E as pessoas creem em diversas versões que simplesmente não existem. As pessoas pelo mundo afora creem em diversas versões de Jesus Cristo, em diversas teorias sobre Jesus Cristo, creem em coisas que nunca estiveram escritas na palavra de Deus, para justificar a forma pelo qual vivem as suas vidas, para tentar dar uma justificativa aos seus próprios atos. Olha, Deus não é tão mau assim, Deus não condena ninguém. De fato, nós estamos vendo que João fala, olha, Jesus não veio ao mundo para julgar, ele veio ao mundo para salvar. Mas quem não o aceita, já está julgado, já escolheu o seu destino, já escolheu como passará a eternidade. Isso não vem de um ato maldoso, vingativo, ou terrível de Deus ou de Jesus Cristo, mas vem pelas escolhas que cada um faz da sua vida e do seu caminho. Vemos várias versões de Jesus Cristo
que simplesmente não existem. Daí então uma pergunta se torna pertinente na nossa mente: qual Cristo nós cremos? Qual Cristo você crê? Aquele que nos acompanha também pela internet, em qual Cristo você crê? Perguntamos em qual Cristo, mas nós sabemos que só há um. Mas apenas para exemplificar, em qual versão, em qual teoria pregada sobre Cristo você crê? Aquele que existe para lhe dar ricas bênçãos materiais, curas, libertação, vida próspera, carros novos, saúde bombando, família linda, bonita? Ou naquele Cristo que morreu na cruz, para através do seu sacrifício, aquele que crê possa ter a vida eterna? Esse último é aquele que a palavra de Deus ensina. É claro que quem segue a Jesus Cristo, quem vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, Deus abençoa para que encontre uma boa família, para que através do seu esforço consiga comprar um bom carro, para que tenha uma casa digna, para que tenha um sustento digno. Deus abençoa o seu servo para que ele tenha condições. Mas o objetivo de Jesus Cristo é trazer a salvação às almas. O que você tem buscado de Deus? Bens, prosperidade, benefícios para a sua vida aqui, ou a salvação eterna? Lembro ainda que nas epístolas de Pedro faz questão de enfatizar que não adianta crer em Cristo e não lhe obedecer. Não adianta dizer que crê em Jesus Cristo. Não, eu creio em Jesus Cristo, mas vive dissolutamente. Pedro, em suas epístolas, diz: tempo perdido. Queridos, então, para falar sobre esse amor de Deus que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê tem a vida eterna, nós vamos citar apenas 3 tópicos. O primeiro é: o mundo necessitava da cruz de Cristo e continua necessitando. No primeiro versículo que lemos, a palavra de João nos diz que, assim como Moisés fez no passado, Cristo também precisava ser levantado. Levantado quer dizer, colocado numa cruz. E a cruz, no madeiro, no alto da colina, no Gólgota, ficava acima do plano da cidade, para que todos que passassem por ali pudessem ver os condenados. Então a palavra nos diz que Cristo foi levantado para que todo aquele que colocar os olhos nele, no sentido de crer, obedecer e seguir, então encontrasse a salvação. Quer encontrar a salvação? Quer ter direito a ir para o céu após a morte? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe com um olhar de desejo. Olhe querendo segui-lo. Olhe querendo obedecê-lo e viver aquilo que a sua palavra nos ensina. Volto a relembrar as epístolas de Pedro. Não adianta dizer que crer em Cristo e não ser obediente. O ser humano foi afastado de Deus quando começou a pecar, lá com Adão. Assim, todas as pessoas que saem do período da inocência precisam automaticamente de escolher a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal para voltar a Deus, para ter o direito de se tornar filho de Deus novamente. As pessoas gostam de dizer, para justificar, para ter uma autopiedade avançada, elas gostam de dizer: todo mundo é filho de Deus.
Mas o próprio Evangelho de João, que lemos hoje, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, diz: todos foram feitos criaturas de Deus, mas aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, mas os que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Essa é a grande diferença. Para que uma pessoa tenha condições de ir para o céu, para que uma pessoa tenha condições de, ao morrer, não ser condenada pelas suas escolhas e perecer eternamente no fogo do inferno, queimando e sem nunca parar, é necessário escolher a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A criança, quando nasce, ela é considerada inocente até um determinado período, não tem uma idade fixa, vai pelo desenvolvimento mental de cada uma, algumas com 6 anos, algumas com 7, umas mais tardiamente, mas saiu da inocência, não há mais justificativa. Precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem Ele, não há redenção para o céu. No início do capítulo 3 de João, fica muito claro que sem passar pelo novo nascimento em Jesus Cristo, não é possível alcançar a salvação e o direito de ir para o céu quando morrer. Conhecemos também, quem não conhece, leia em casa, o Evangelho de João, capítulo número 3, os 7 primeiros versículos. Jesus ensina a Nicodemos, que era um mestre da religião naquela época, que para se alcançar o direito da vida eterna, para se alcançar o direito de viver no reino dos céus e não ir para o inferno, é necessário passar pelo processo do novo nascimento, ou seja, escolher a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer os pecados, confessá-los, pedir perdão, pedir que Deus entre na sua vida e que faça morada e que seja o seu Salvador. A partir daí a pessoa nasce novamente. O Espírito Santo passa a ajudar a sua mente a entender as coisas de maneira real, assim como Deus quer que sejam entendidas. E estas coisas, esses mistérios espirituais, ficam muito claros na mente daquele que aceita e convida Jesus Cristo para viver dentro das suas vidas. Mas sem esse processo, não é possível a salvação. Assim, vemos que o Cristo que veio ao mundo, o Cristo da Bíblia, é o Cristo que dá salvação ao homem. Esse é o seu objetivo, esse é o Cristo real, esse é o Jesus Cristo que a Bíblia ensina. Todo o resto tem que ser considerado anátema. Deus abençoa a vida dos seus servos, Deus abençoa a vida dos seus filhos, dos seus seguidores, daqueles que entregaram as suas vidas ao pé da cruz de Cristo, é claro, mas o objetivo central da palavra de Deus é que o homem encontre a salvação na cruz de Cristo. Sem ela, não há salvação. Por que a cruz? A religiosidade da época não era mais suficiente para que o povo alcançasse a salvação. E a religiosidade de hoje? Porque a cruz, na época de Jesus Cristo, ainda na época de Jesus Cristo, havia o sacrifício de animais para o ritual de purificação de pecados. Foi uma forma que Deus encontrou para que o homem fosse impactado. Era tão grave o que fazia através dos pecados que era necessário o derramamento de sangue para simbolizar que aquilo que ele fazia representava a morte. Mas o homem daquela época não entendeu o significado daquele ritual. Não aplicava o arrependimento pessoal na hora de fazer aquilo. Fazia aquilo automaticamente, como uma espécie de se livrar do problema. Queridos, não há como empurrarmos
para debaixo do tapete o problema do pecado. Só a cruz de Cristo pode livrar o homem do pecado. Não é possível um ritual automático, apenas por fazer. Aquele ritual estava passando a ser um ritual sem alma, sem espiritualidade. Era feito por fazer. Então perdeu o sentido. Quando perdeu o sentido, Deus enviou a Cristo para viver entre os homens, ensinar o caminho correto a trilhar, morrer na cruz, para que através da sua morte, para que através do seu sacrifício, ele substituísse todos os rituais que existiam. E agora, através apenas dele, o homem pudesse encontrar o caminho para os céus. E quando digo homem, é ser humano, é homem e mulher. Para que através de Cristo, pudesse o homem encontrar o caminho da salvação. Quando Jesus ainda vivo, entre os homens naquela época, pregava, fazia o seu ministério, chegou a ele um jovem valoroso, era um jovem de talento, era um jovem honesto, era um jovem que fazia as coisas corretas, era um jovem que praticava a sua religião, que era o judaísmo, era um jovem muito direito em suas coisas, mas quando ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo, ele sentia que faltava algo em sua vida, e o algo era a certeza da salvação. Ele não tinha, porque ele não aprendia mais a colocar espiritualidade naquele ritual que existia. Os que vieram antes deles não conseguiram mais transmitir o verdadeiro significado do sacrifício. Então ele procurou a Cristo e disse: Senhor, e foi ali conversando com Jesus Cristo. Jesus Cristo, conhecendo a sua mente, ele diz: olha, se você realmente quer ir para o céu, quer viver o reino de Deus, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Aqui a palavra de Deus nos mostra que o objetivo de Jesus Cristo é dar ao homem a salvação, mesmo que para isso o homem precise perder tudo que ele tem na terra. É preciso estarmos conscientes, é preciso sabermos daquilo que realmente Jesus Cristo veio fazer por nossas vidas, para que então entendendo, possamos seguir o caminho correto, olhando para a cruz de Cristo e alcançando a salvação. Deus enviou Jesus Cristo, vou repetir, para viver entre os homens, ensinar o caminho correto a trilhar, a andar, a morrer na cruz, para que através do seu sacrifício, todos os outros rituais fossem simplesmente cessados absolutamente. Dali para frente, nada do que existia teria mais sentido, não representaria mais nada para Deus, a não ser o seguir a Jesus Cristo. Ele veio e nos deu esse ensinamento, como João nos mostra, e esse é o objetivo, é a isso que precisamos seguir. Como tem sido nossa religiosidade? Um relacionamento vivo com Deus ou um ritual sem alma? Precisamos pensar como João está nos mostrando, como João está nos conduzindo, como ele está nos levando a entender nesta noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Queridos, o mundo hoje tem muito mais pessoas que se preocupam com o seu bem-estar atual, com as suas coisas, com as suas posses, do que com a sua alma, do que onde passará a eternidade. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu me lembro, eu gosto de falar isso, que a vida eterna não é como nós pensamos. Aqui nós estamos acostumados a ir a 70, antigamente eu dizia a 60, a 70, hoje aumentou. Nós vamos a 80, 90, alguns chegam aos 100, cento e pouquinho, mas é o máximo.
A vida eterna não vai a 100, não vai a 200, não vai a 960, como Adão, não vai a 969, como Matusalém. A vida eterna não é 1000, não é 1.000.000, a vida eterna é para sempre. Como passaremos a eternidade? Como passaremos a eternidade? No céu, com Deus, no reino, no seu paraíso, como também é chamado, ou afastado de Deus, num lugar de trevas, de fogo. Como passaremos a eternidade? Olhando para o Cristo real, ou olhando para o Cristo virtual, que se criou, um Cristo à moda de cada um, para se justificar num ritual de autopiedade. A finalidade do cristianismo é morrer, foi morrer na cruz. A finalidade de Cristo foi morrer na cruz. E o cristianismo de mostrar ao homem o caminho da salvação. Deus não nos enviou Cristo para que tenhamos bênçãos pessoais apenas, para que tenhamos sucesso pessoal. Ele nos enviou Cristo para que, através da sua cruz, do seu sacrifício, da entrega de vida, possamos encontrar a salvação. E todo o resto precisa ser resultado do nosso esforço. Precisamos orar para ter saúde, Deus abençoa. Precisamos orar para ter trabalho, Deus abençoa. Mas o trabalho não cai do céu. Nós precisamos estudar, precisamos ter formação, precisamos desenvolver uma carreira, seja técnica, seja de alguma outra forma, mas precisamos fazer um esforço. Ninguém vai ser nomeado médico sem passar pela faculdade. Ninguém vai ser nomeado juiz sem antes ter estudado direito. É necessário para estas outras coisas o esforço pessoal de cada um. Mas, para ir para o céu, precisamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É claro que Deus sempre vai nos abençoar, Deus sempre vai nos proteger, Deus protege os seus filhos, mas nós não estamos isentos das coisas, das circunstâncias, daquilo que acontece com o mundo. Nós fazemos parte do mundo. Jesus, inclusive, fala isso também no Evangelho de João. Pai, eu peço que os livre do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, mas estão no mundo. Peço que os livre do mal. O próprio Jesus Cristo intercedendo pelos seus. Então, estamos sujeitos às coisas desse mundo. Mas o objetivo central de nossas vidas precisa ser garantir a nossa salvação. Não por medo apenas. Devem ter medo sim de ir para o inferno, mas não por medo apenas, por temor, por respeito e por querer ter o prazer de estar na presença de Deus. Assim como nos mostra o versículo 18, vamos relembrar o versículo 18, quem crer nele não é julgado, mas quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado e condenado, acrescento eu. Porquanto não crê no único Filho de Deus que foi enviado ao mundo para dar aos homens a salvação. Aqueles que morrem sem Cristo já estarão condenados ao inferno por toda a eternidade. Irmão, como é morrer sem Cristo se eu acredito nele? Observando exatamente o que nós falamos, acreditar em Jesus Cristo é apenas um passo. Os outros passos são obedecer, em primeiro lugar. Obedecer, sem obediência, sem servidão, sem entrega, não há salvação. Não há salvação. É necessário acreditar, crer em Cristo, mas entregar as vidas a Ele para que encontre então a salvação. Por fim, Deus deu ao homem o direito de escolher o que fazer da sua vida.
Mas junto com as escolhas, eu lembro que vêm as consequências. As consequências andam de mãos dadas com as escolhas. Deus deu o direito de cada um escolher o que fazer das suas vidas. Mas junto com essas escolhas vêm as consequências. O homem pode viver da maneira que ele quiser e morrer da maneira que ele quiser. Mas após a sua morte, este homem não tem mais como escolher o que fazer. Como ele viveu aqui é que define a forma com que vai passar a eternidade. O homem pode viver dissolutamente, sem se relacionar com Deus, mas no final colherá os frutos dessa escolha. Contudo, o homem pode escolher viver em comunhão com Cristo e no final ele herdará o reino dos céus. Ou como dizia um irmão que eu conheci no passado, já é falecido há muitos anos, esse foi um verdadeiro mestre, ele dizia assim, irmão José de Souza, honrar o seu nome hoje, ele dizia, aquele que é crente, que entregou a sua vida a Cristo, quando morrer, herdará o reino dos céus, mas ainda em vida, viverá um pequeno céu na sua vida. Ainda em vida, já experimentará as benesses da vida espiritual ao lado do nosso Deus. Qual a sua escolha? A nossa vida é feita de escolhas. Qual a sua escolha, você que nos ouve, qual a sua escolha? Como quer viver a sua vida e como quer passar a eternidade? Faça essa meditação nesta noite. Não deixe as dúvidas, não deixe a falta de coragem, não deixe a vergonha, muitas vezes, te impedir de vir, de ir até Cristo, de olhar para a cruz de Cristo com um olhar determinado a recebê-lo, a aceitá-lo, a pedir que ele venha viver na sua vida. Não deixe para amanhã, nunca deixe para amanhã. Essa é uma decisão crucial. Nós não sabemos nunca o que vai acontecer conosco daqui a um segundo, que dirás daqui a amanhã. Temos visto, agora temos tido o exemplo desde o ano passado dessa doença terrível que veio nos ensinar, entre outras coisas, que a nossa vida não significa nada biologicamente falando, mas que espiritualmente falando, ela significa tudo para Deus. Deus enviou o seu Filho para que na cruz nos desse condições de encontrar a salvação. Que Ele nos abençoe, que a sua palavra firme fique nos nossos corações, que ela nos ensine, que ela não deixe nós, nenhum dos que nos ouvem, a partir deste mundo, sem fazer um compromisso com Cristo. Que Ele nos abençoe.